tema de hoje é intolerância religiosa. A Constituição brasileira garante o direito à liberdade de crença e prática religiosa sem discriminação. Um direito que, infelizmente, nem sempre é respeitado. As religiões de matrizes africanas são as que mais sofrem com a intolerância religiosa, desde a colonização. E isso segue acontecendo, mesmo num país como o Brasil, com tanta diversidade de crença. É essencial fortalecer o diálogo interreligioso, a educação nesse sentido, a fim de combater o preconceito e promover a paz. A paz que entra em risco a cada vez que ocorre um desses exemplos de intolerância religiosa que acabam levando à violência e à dor. Nesse episódio, nós vamos nos concentrar no cenário brasileiro, mas fica aqui uma reflexão para todas as nações. A construção da paz passa pelo respeito à diversidade, e isso inclui a diversidade religiosa. Eu sou Leonardo Botti, estou muito feliz de estar nesse episódio com esse tema, hoje com um time à altura para falar de intolerância religiosa, e eu queria começar apresentando aqui a professora Vânia Soares. A Vânia Soares, que é pedagoga, licenciada pela FMU, oficial de justiça aposentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, já participou do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo e protagonizou a criação destes conselhos em vários outros municípios. Tem um extenso currículo, é só um resumo, tá, pessoal? Tem um extenso currículo de atuação frente à igualdade racial, políticas para a população negra e indígena, além de liberdade religiosa. Atualmente, é secretária-geral e presidente do Comitê Gestor do Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Professora Vânia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Eu, Léo, é quem agradeço a oportunidade de estar aqui participando desta roda de conversa com um tema que nos é tão caro, que é a liberdade religiosa. Muito obrigado, é um prazer ter a senhora aqui. Quem também está com a gente é a Leila Cristina de Oliveira, consultora em recursos humanos, casada, mãe de 3 filhos. Foi iniciada no candomblé aos 9 anos de idade, levada pela avó. Aos 16 anos, já havia se tornado uma reconhecida Ielorixá do Ilê, Axé Odé Otaiocé. Odé Otaiocé. Isso. Eu fiz questão de não perguntar antes para mostrar que a gente pode aprender aqui, né, com as diferenças. É engajada em causas sociais e culturais e membro do Fórum Interreligioso do Estado de São Paulo. Leila, uma alegria muito grande ter você com a gente hoje. A alegria é minha. E extremamente grata pelo convite. Muito obrigado. E fechando esse timaço de convidadas, a Vera Cristina Marques de Oliveira Milano, professora de História, casada, 2 filhos, 5 netos, atuante na Federação Espírita do Estado de São Paulo desde 1987, tendo exercido a função de diretoria em diversas áreas e departamentos, e atualmente é diretora da área doutrinária e membro do Conselho Deliberativo da FEESP. A Vera é autora do livro Evangelho no Lar, Nosso Encontro com a Paz, e colaboradora na elaboração e atualização do livro Estudo e Prática de Assistência Espiritual, ambos das edições FEESP. Vera, muito legal também, muito obrigado por estar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço, viu, Léo, porque para mim é uma honra estar com a professora Vânia, com a Leila aqui, que são pessoas muito queridas e que nós que estamos lá representando a Federação Espírita do Estado de São Paulo no Fórum Interreligioso, nós temos a alegria e a honra de conhecer de perto o trabalho excelente que a professora Vânia realiza lá no Fórum e também de conviver com os 30 segmentos religiosos que tem lá no Fórum Interreligioso. Então, é um prazer estar aqui com elas e com você e com os nossos ouvintes hoje. Muito obrigada. Que legal. Eu estou muito empolgado, pessoal, porque uma coisa assim, né? A gente falar sobre a necessidade de ser tolerante religiosamente é uma coisa. Mas a gente fazer como o Pode Ser Espírita está dando a oportunidade hoje, né, de praticar isso, de ouvir as diferenças, de entender o processo, é algo que
nos enche de muita alegria. Eu queria começar a nossa conversa entendendo como que cada uma começou o seu caminho na fé. Leila, como é que você começou a sua história no candomblé? A gente viu aqui que você foi bem novinha, né? Bem novinha, bem novinha. Eu sou neta de mãe de santo. A minha avó era uma Ialaorixá muito conhecida na região, né? E ela tocava um candomblé de Angola, nação Angola. Quando você fala tocava um candomblé, o que significa exatamente? Exercia. Exercia de fato. Ela tinha uma casa, um terreiro. Esses são termos usados dentro da... Sim. E minha mãe, meu pai, essa é a avó paterna, tá? Meu pai era o único filho e casou com a minha mãe. Minha mãe já havia perdido 3 filhas, né? Antes de você nascer. Antes de me nascer. Daí eu nasci e também com uma série de questões de saúde, e quando ela era meio contra essa imposição de religião. Vindo por parte da família do seu pai. Exatamente, vindo por parte de família, mas chegou ao extremo que ela falou assim, eu não vou pagar para ver. Eu vou tentar fazer o que eu sei pela minha neta, porque eu também vinha com questões de saúde. E com 5 anos ela começou com muita sutilidade, porque meu pai é ateu. A sua avó. É. E ela veio com muita sutilidade cuidando de mim dentro do candomblé, e com 8 para 9 anos eu fui recolhida, né? Que é o termo que nós usamos também, recolhida para a iniciação. E daí com 9 anos eu me iniciei, enfim, houve uma série de conflitos, inclusive ele chamar a polícia para ela. A própria mãe? O próprio. Porque eu já, né? Já especifiquei que ele. Tá. Então, mas enfim, a polícia foi e ela falou: não, eu já perdi 3 netas e não vou pagar para ver. E, enfim. E qual é a sua lembrança desse processo? De muita perseverança por parte dela, por muita determinação em me salvar e tentar fazer o que ela sabia ali naquele momento para me salvar. Você se sentia bem indo, iniciando esse processo? Como que era para você? Naquela ocasião, sim, porque era o que eu vivia até então, né? Amigos eram ali, as tias eram ali, entendeu? Então, para mim, era tudo. Depois, na fase da adolescência, houve um certo questionamento, porque o candomblé exige muito. Entendi. Né? Da sua vida pessoal, social. Então, assim, nossa, por que minhas amiguinhas vão hoje para o baile e eu não posso, eu tenho que ficar. E houve uma série de questionamentos. São chamados preceitos ou não chamam de preceitos no candomblé? Você não Umbanda, acho, né? Não, no candomblé existe preceitos também, né? Então, eu teve alguns questionamentos, mas assim, e ela falou, olha, eu fiz, né, que existia um primeiro ciclo, que é de 0 a 7 anos, e esse primeiro ciclo eu fechei, agora é com você. E esse meu primeiro ciclo foi fechado exatamente com 16 anos. Então, assim, faltava maturidade, faltava uma série de questões, são os jovens, mas também sobrava força, enfim. E aí, com 16 anos, no ato do ritual, foi consultado o Meredilogum, que é o jogo de búzios, muito conhecido aqui no Brasil, e foi dito ali, olha, ela é sua herdeira. Nem ela acreditou muito. Ela é sua herdeira e ela que vai assumir o seu terreiro. Oxóssi, Odé, está passando para ela. Eu acho que o meu maior questionamento foi nessa questão, porque eu falei, e agora? Eu vejo minha avó assim, aquela época não tinha telefone, Sim. Não tinha celular, não tinha WhatsApp, e as pessoas chegavam, né? Então, assim, era 1h da manhã, 2h da manhã, meia-noite, 11h, sábado, domingo. Avó, atender, e alguns já passando algumas dificuldades. Aí você ficou imaginando, eu vou ter que fazer isso? É isso. Eu vou ter que... Mas assim, eu falei, e agora, né? Porque minha avó não tinha vida própria. Eu falei, e agora? Aí eu falei, bom,
seja lá o que Deus quiser, ela é forte ainda, ela vai viver pra caramba, e eu vamos tocar. E foi. E candomblé é aprendizado, né? E eu estive ali é prática. Eu estive ali todo momento, tudo. E vendo tudo aquilo, e quando eu completei 32 anos, ela faleceu. E aí eu falei, bom, eu vou cuidar de mim e cada um vai cuidar de si. E eu vou tocar minha vida, meus filhos e tal. Mas aí um grupo de filhos de santo falou assim, não, a gente conhece você, porque até então eu tinha quem é hoje meu babalaô, que também era babalaô orixá dela. É o que é um auxiliar? É quem inicia, né? Quem inicia, é quem entendi, inicia. Entendi. E eu estou dentro da mesma família de axé, porque há 46 anos, porque ele iniciou ela faleceu e eu continuei com ele. Entendi. Aí as pessoas falaram, os filhos, alguns falaram, não. Aí eu sinalizei, olha, tenho pai, tem essa irmã que tem casa aberta e eu não tenho casa aberta. Não, mas a gente quer ficar com você. Aí eu peguei. Não foi algo que foi muito natural, você foi aceitando aos poucos, é isso que a gente Exato. consegue entender. Exato. Então, assim, existe aqueles que são por dom. Entendi. E tem aqueles que são por Entendi. dote. Entendi. E eu, graças a Deus, eu tenho essa característica de ter o dom. Hoje, bastante especificado, bastante claro na minha vida, né? Porque eu sempre fui uma pessoa extremamente livre, sem gostar de vínculos, responsabilidades. E hoje eu faço isso com muita facilidade, com muita destreza, né? Então, eu acho que prevaleceu o dom. Então, aí eu falei, não tenho essa estrutura para acolher vocês. Não, a gente vai fazer um puxadinho. Entendi. E a gente vai fazer tudo que você precisa, você vai ter. E eu aprendi com a minha avó que para praticar o candomblé, a gente não precisa muito. A gente precisa dos 4 elementos da natureza: a terra, o ar, o fogo e a água. É a base para a gente praticar, de fato, o candomblé. Aí eu falei, tá, não é um palácio. Não. Aí eles fizeram o puxadinho e lá se vão, desde a morte dela, 24 anos que eu estou atuando. Aí eu atuando como Ialá Orixá. Excelente. Entendeu? Excelente. É. Que bela história. E a gente vê, né, como às vezes a nossa relação é do ser humano, né? Com os chamados da fé. Nem sempre é uma coisa assim, é uma vocação, a gente vai de braços abertos, tudo dá certo. Às vezes é um processo de aceitação, de se reconhecer. Sim, excelente. sim. O Leila. candomblé, ele traz muito status. Ele entendi. traz muita fama, traz muito... Entendi. E eu sempre fui uma pessoa extremamente preservada e não gosto muito disso, mas a gente tem que acabar se Entendi. gostando, se Entendi. expondo. Então, tudo isso pesava muito, né? Então, hoje em dia, eu estou atuando mais pela questão de exercer o que eu tenho que exercer nesse mundo. Né? O dom mesmo. Né? Obrigado por compartilhar um pouco da sua história. Vera, como é que você chegou no Espiritismo, Vera? Olha, isso foi em 1987 que eu cheguei aqui na Federação. E, na realidade, a minha mãe era espírita, mas ela foi embora muito cedo. Tá. E eu não tive oportunidade de aprender alguma coisa com ela. Mas ela deixou a coleção de André Luiz inteira, ela tinha mensagens do Chico, assinada por Bezerra, em relação à saúde dela. Coisas que você convivia ali na sua casa. Eu convivi, ela tinha uma mediunidade linda, mas eu nunca tive interesse nem de ler os livros, mas eu procurava Deus. E quando eu me casei, a minha segunda filha teve problemas sérios de saúde com 20 dias. E depois ela ficou internada com uma pneumonia muito forte e sempre ficava doentinha. E quando ela estava internada, eu falei assim, quando ela fiz uma promessa lá na hora. Eu falei, quando ela fizer 1 aninho, eu vou fazer o aniversário dela num orfanato. E aí eu fui lá em Parelheiros
num orfanato lá. E quando eu estava lá, chegou uma senhora que ela fazia aniversário das crianças todo mês. Ela tinha ido lá para saber como é que quantas crianças eram aquele mês e viu a festinha. Aí ela falou, por que você veio aqui? Eu falei, porque eu fiz uma promessa. E aí ela disse assim, aí eu falei, olha, mas minha filha está sempre doentinha e tal. Aí ela disse, por que você não leva ela na federação? Aí eu falei, federação? No orfanato. Isso, lá no orfanato. Aí eu falei, a senhora que estava lá visitando para levar o bolinho na semana seguinte. Aí eu falei, federação, minha mãe falava esse nome. Federação, ela é a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eles têm atendimento para criança aos sábados de manhã. Aí eu falei, nossa, eu vou levar lá, porque eu sempre busquei Deus. E eu sempre, mas eu não concordava com alguma coisa em determinado lugar, eu já não queria voltar mais. Eu ia num determinado centro, acontecia alguma coisa, acho que não é. A gente sabe aqui. como que é essa história. Não, acho que Deus não precisa disso. E eu não me encaixava em lugar nenhum. E aí eu vim na federação trazer os filhos, a minha filha e o meu outro filho. E a orientação que eu recebi naquele momento foi que eu viesse para fazer uma assistência para mim. Entendi. E aí, isso foi no sábado, na segunda-feira eu vim. E, de repente, eu falei, nossa, é tudo que eu quero. Eu escutava aquele evangelho maravilhoso lá do Salão Caibara, ali de 10 minutos. Eu falava, nossa, mas que coisa boa. Mas, de repente, eu fui percebendo que eu queria mais. Entendi. Que aquelas explanações sobre Jesus, faltava mais explicações, porque é o normal, a curiosidade da gente, né? Sim. Aí eu fui encaminhada para salas de aula. E aí eu falei assim, mas eu estou aqui, eu já li o Livro dos Espíritos, eu já sei tudo. Eu já sei tudo, não sei para que eu vim para a sala de aula, né? Aí eu peguei, falei assim, eu vou sentar aqui no fim. Naquele tempo as aulas eram lotadas, as salas de aula eram lotadas. E eu falei, vou sentar aqui na última fileira, porque a hora que começar a falar, eu vou levantar e vou embora, porque eu já sei, já li o Livro dos Espíritos, sim, né? Aí eles começaram a fazer a preparação e ele começou a ler e interpretar o livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Quando ele começou a interpretar, e eu vi que tudo aquilo que ele estava falando eu não fazia, que eu precisava aprender tudo aquilo, eu falei, meu Deus, ainda bem que eu sentei na última fileira, porque isso aqui é tudo que eu preciso. E é interessante que eu me apaixonei pela doutrina, né? Não só porque ela me dava essas respostas que eu buscava há muito tempo, mas também porque ela me consolava e me dava a oportunidade de reconstruir a minha história. E me ajudava e me ajuda a entender a respeitar até os meus limites de aprendizado, né? Porque a gente tem a ânsia de aprender a viver Jesus, que para nós é modelo e guia, né? Mas a gente, muitas vezes, os nossos hábitos, velhos hábitos do passado, não nos permitem ainda vivenciar como nós gostaríamos, né? Então, aí eu decidi estudar. E aí eu vi que eu não sabia nada do Livro dos Espíritos. E aí foi se aprofundando e seguindo. E hoje, depois de 37 anos estudando essas obras, eu percebo que eu tenho muito que aprender, né? Que não é só ler, é entender, é vivenciar, é aplicar na vida. E isso ainda é um desafio para todos nós. E eu sou uma apaixonada e admiro muitíssimo esses segmentos religiosos que nos encantam, né? Sim. Quando ela começa a falar, a gente fica encantado, né? De ver assim como nós escolhemos caminhos para nos ligarmos a Deus, às vezes diferentes, sim, mas na realidade nós todos estamos procurando isso, né? Essa sintonia com a paz, essa sintonia com o bem. E quando você se sintoniza com o bem, você começa a perceber a beleza que a vida tem, a beleza que os outros segmentos religiosos têm. Isso só aumenta a nossa admiração pelo trabalho deles e pela oportunidade que a gente tem até de conhecer também o trabalho deles.
Então hoje a gente sabe qual é a melhor religião, é aquela que te faz uma pessoa melhor. É isso, né? Uhum. Então, é isso que a gente está tentando aprender. Cada um de nós aqui se encontrou num caminho. É isso. Mas o objetivo é sempre esse, de vivenciar o bem, né? Muito bem, termina aqui brincando, porque a Vera falou tão bem, né? E já deu pra gente uma boa introdução para o tema. Mas eu queria saber, antes da gente entrar no tema, da Vânia, como é que começou essa sua ligação com o movimento interreligioso? O que te estimulou a se envolver com essa causa? Na realidade, eu sempre fui funcionária pública, tá? Eu me aposentei, né? E fui trabalhar com direitos humanos. Aliás, os direitos humanos, essas questões étnicas, né? O cuidar de pessoas sempre teve voltado para minha família, minha mãe e minha avó. E eu nada mais fiz, depois de aposentada, assumir o lado de mais de perto cuidar das pessoas. Elas te influenciaram muito nisso, sua mãe e sua avó? Minha avó e minha mãe. Né? Minha mãe sempre muito católica, minha avó também sempre muito católica, faziam parte de irmandades, sim. Né? Então eu aprendi muito isso, mas também acreditavam na doutrina espírita, acreditavam e respeitavam, acreditavam também nas questões da afro, né? Matriz africana. Sim, sim. Minha mãe. Eu, quando criança, eu fui batizada na Igreja Católica com 15 dias. Sim. Minha mãe sempre falava isso, eu cresci ouvindo isso, né? E aposentada, eu fui trabalhar na secretaria como voluntária, trabalhar diretamente com direitos humanos e as questões raciais. E um belo dia, o nosso secretário, eu trabalhando, né, na coordenação do negro, o secretário me solicitou que fizesse se eu podia fazer um evento no dia 21 de janeiro, Dia da Liberdade Religiosa. Falei, secretário, a gente fazer evento, né? Porque eu sou muito favorável à política pública. Aí ele falou, mas o que a senhora sugere? Eu falei, nós temos um fórum interreligioso e, né, aí, se o senhor entender por bem, poderíamos tirar esse fórum da gaveta. Mas a senhora, ideia existia, mas ele não tinha sido executado ainda. Já existia esse fórum desde 2003 e 2006 como um espaço de diálogo. As religiões de matriz africana, né, protagonizaram o fórum na secretaria. Entendi. E aí ele falou, mas a senhora tocaria? Eu falei, eu mal entendo e pouco entendo da minha religião. Se os religiosos me aceitarem, né, porque eles que são as lideranças, que eles que conhecem, porque o fórum ele tem assim as grandes lideranças, né, religiosas, os religiosos sem querer te interromper, hoje quantas religiões estão representadas no fórum? 29 segmentos, né? As grandes instituições, aliás, a Federação Paulista, né? A Federação Espírita do Estado de São Paulo é uma das nossas grandes parceiras, né? Estou aqui diante de duas pessoas que compõem o Fórum Interreligioso. Sim, sim. Né? Cada uma no seu segmento. E aí você foi nessa oportunidade? Nessa oportunidade fizemos a reunião, os religiosos aceitaram, né? De início, alguns achavam que eu penderia para a religião de matriz, por ser negra, né? Por ser uma religião que veio de África, enfim. Mas não, eu consigo. Mas como a sua mãe diz, você foi batizada na Igreja Católica eu fui batizada com 15 dias, né? Mas sempre, nesses anos todos, a gente sempre acompanhando, né? Sempre meio interreligiosa. Sim. E é isso que eu propago no Fórum Interreligioso,
tá? Estar isenta, né, de qualquer pendência. Entendi. E fazendo o trabalho de interreligiosidade, defendendo o direito à liberdade religiosa, direito para todos. Então, eu me considero de matriz, considero espírita, considero muçulmana, Sim. judia, para que a gente possa, isenta, né, fazer um trabalho de acordo, baseado na fé, acredito, sou muito fiel, né, ao nosso Sim. Criador e às coisas do bem. Eu acho que a religião é isso, praticar o bem. E também, durante um período, eu vim à federação, tá? Eu vim à federação porque eu sentia uma dor de cabeça muito forte e um amigo nosso, né, falou para o meu esposo, leva a Vaninha, né, para a federação. E eu fiquei vindo uns 3 anos e depois eu acabei dispersando, né? Mas me sentia muito bem, muito bem. E me sinto bem em todas, nessa minha interreligiosidade, nessa minha profissão de fé, né? Nessa minha missão de fazer o bem. Vocês viram, né, pessoal? Eu falei, era um timaço. Então, vocês estão vendo. Eu queria ser direto aqui. Leila, você já sofreu por causa de intolerância religiosa na pele? Sim. Dá um exemplo, por exemplo. Para a gente ter uma ideia do quanto é importante a gente se preocupar com isso, porque a gente perde, às vezes, a noção do quanto isso causa de dor, muitas vezes, para muitas pessoas. Sim. Eu me iniciei, como já foi falado, aos 9 anos de idade e era um período de político duro, difícil, né? E as escolas tinham umas regras que até então, no meu ponto de vista, muito boa, muito disciplinatória, muito, mas também muito rígidas, enfim. E na escola, naquele período, eu sofri muito, né? Porque eu era negrinha, careca e macumbeira. Então, era 3 títulos, 3 títulos e com 9 anos era difícil entender por que tanta hostilização. E era, na época, praticado o ensino religioso, mas o ensino católico. Era só praticado a história católica, né? E eu lembro que a professora me forçava a assistir, né? Meio que, olha, se não assistir, vai ficar lá no pátio sozinha ou não vai ter nota. E a gente usa-se até hoje os contra-eguns, que é uma cordinha que vai aqui na altura do braço, e o quelê, né? Que é a representação da iniciação no candomblé. E você já usava nessa época? Eu precisava usar, porque fazia parte da eu entrei no final do ciclo escolar, que foi em dezembro. Em fevereiro, quando eu volto careca. Entendi. Cheia de com quelê, com tregum. Aí a professora, eu lembro que ela falava assim, olha, tira a cordinha que isso vai te matar, né? Assim, e minha avó era a minha maior apoiadora. Eu chegava em casa, eu não consegui brincar hoje no recreio porque eu sou macumbeira, né? E eu não entendia. A minha maior questão é por que tanta hostilidade? Só era uma criança religiosa, né? Mas assim, eu sofri bastante nesse período, né? Da adolescência também. Não, hoje ela não vai poder, até porque é difícil. Eu não vai poder namorar com ela porque ela é macumbeira. Então era sempre a macumbeira, né? Não adianta chamar a Leila hoje para ir para tal situação porque ela vai para macumba. Então era macumba, né? E sempre muito enfatizando muito assim, isso é ruim, isso é mal. Então assim, foi muito difícil e até nos tempos atuais
quando eu chego na África e o meu marido é de uma outra etnia, né? Então, mas aí você vai casar com uma mulher tradicionalista, Entendi. porque o candomblé é derivado da religião tradicional africana, né? Sim. Eu sou casada com um africano e ele é de uma etnia cristã. Entendi. E o candomblé vem dos Dos povos Yorubá. dos povos iorubás, dos Tradicionais. tradicionais, dos indígenas. E eu, inclusive, sempre falo que o meu casamento é interreligioso, Entendi. porque ele é cristã, metodista, e eu sou do candomblé. E assim, a gente já brigou por tudo, menos por conta de religião. São 32 anos, graças a Deus, em plena comunhão. Que maravilhoso. E quando eu chego, a família olha para mim e fala assim: não, mas você vai casar de novo, né? Foi assim isso que perguntaram para ele. Pro seu Ah, marido. mas tudo bem, como hoje não tanto, mas existe eles exercerem, né, vários casamentos, né, a poligamia. Então eles trataram assim: depois você casa de novo Entendi. e fica tudo bem. Entendi. E, na realidade, ele estava meio que fugindo dessa tradição. A maioria hoje não pratica a poligamia porque fora do... A maioria deles já saíram da África, foram para outros países e viram que é uma cultura meio arcaica, obsoleta. Você conheceu enfim. seu marido onde? Aqui, na USP. Aqui? Mas ele não é brasileiro. Não, ele é nigeriano. Nigeriano. É. Que interessante. É nigeriano. E é isso. Sofri, sim, bastante racismo religioso, preconceito religioso. E hoje não mais. Porque eu sei me impor e sei responder à altura, né? Então, assim, tá tudo bem. Eu sou o que eu sou e ponto. Vera, você já vivenciou algum tipo de intolerância religiosa ou presenciou algum tipo de intolerância religiosa ligado ao espiritismo? Olha, Léo, a Leila estava falando aqui, eu estava aqui pensando, né? Eu não vivenciei uma situação semelhante à dela, com essa intensidade, né? Mas o que a gente vivencia, às vezes, é as pessoas nos tolherem de falar alguma coisa sobre a doutrina, né? Então, por exemplo, num diálogo, se você pontua com alguma coisa em relação ao que a doutrina espírita diz sobre aquele assunto, imediatamente você pode perceber que os olhares mudam. Às vezes, a Vera é fanática, né? Mas nós aprendemos que a doutrina não é para ficar no estudo, ela é para você interpretar a vida, é para você pontuar a sua vida dentro dessas informações. E o que a gente tem de dificuldade é justamente isso, de você introduzir conceitos num diálogo com um grupo, com uma pessoa. Então, eu aprendi assim... Isso você acha que por quê? Porque existem algumas religiões que são socialmente mais aceitas? Faz sentido isso? Não, eu acho que... Não sei, Léo, se é isso. Eu acho que Você já reparou que hoje em dia a gente pode falar de futebol, de política à vontade? Mas você não pode falar de religiosidade ou de religião? Entendi. Né? Então, eu acho que Você disse mais no sentido do contrário a ter uma fé, é isso? Eu acho que você introduzir religiosidade numa conversa é difícil. E, para nós, isso tinha que ser o dia a dia. Nós tínhamos que conversar sobre as coisas, sobre a vida, dentro dessa ótica da espiritualidade, da religiosidade. Para nós, espíritas, dentro da nossa pluralidade das existências, da imortalidade do espírito. Mas isso realmente, às vezes, faz aquela brincadeira que quer desviar o assunto. E você, então, o que vai acontecendo? Você, para não vivenciar essas situações, você acaba se omitindo numa conversa que poderia ser muito mais rica. Sim. Que poderia ser muito mais consoladora, esclarecedora. Você não tem esse ambiente.
E por isso que eu gosto muito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, aquela lição, a coragem da fé. No livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. No livro, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, aquele texto que fala a coragem da fé, que é isso que você estava falando, Leila, da gente se posicionar. E às vezes, você tem que se posicionar diante de uma situação que, às vezes, uma pessoa vem e pergunta para você, você é espírita, né? Então, por quê? Porque, às vezes, a situação cobra um posicionamento diferente daquele que o grupo está tomando. Né? Isso te indispõe, às vezes, contra o grupo, sim, né? Mas a gente se sente muito feliz de ter a coragem de tomar essas atitudes, né? Mas, então, eu acho que, para nós, a intolerância é assim, tem sempre alguém pronto para nos rotular e tentar nos fazer calar. Mas a gente é teimoso, né, Leila? Sim, então, teimoso. Você enxerga isso como uma coisa muito do Ocidente? Porque nas religiões mais orientais, né? Índia, China, Japão, eles vivenciam muito mais a religiosidade no dia a dia. Né? Mesmo entre os muçulmanos, por exemplo, né? Aquilo faz parte da vida em sociedade. Parece que no Ocidente, às vezes, a parte religiosa está restrita ao templo. Não sei se você sente isso, velho. É verdade, Léo. Você chamou a atenção nossa para esse fato super importante, né? Porque o que a doutrina espírita ela nos ensina? A criar uma religiosidade independente da sua ida ao centro espírita, sim, ao templo, à igreja. É uma relação íntima de você com Deus, com a espiritualidade, né? E a gente percebe que realmente isso faz falta, né? A gente torna, é isso que a gente estava falando, né? Faz falta a gente comentar mais sobre esse assunto, porque a religiosidade fica muitas vezes restrita à nossa ida à casa religiosa, né? E, de repente, a gente sai de lá e, poxa, às vezes escutamos uma palestra, um sermão do padre, né? Ou do pastor, tão importante para o nosso dia a dia, e quando você sai, você tem que continuar lembrando daquilo e colocar sua vida dentro dessa nova escala algum tipo de mudança, algum de tipo valores, de né? Tem que mudar seus valores, seus ideais, sua conduta. Então, a gente tem isso a aprender com esses povos que você comentou, né? Da gente não restringir a nossa religiosidade, a nossa ida ao templo, à casa espírita, mas que seja algo que a gente utiliza no nosso dia a dia, vivencia, né? Com Vânia, naturalidade, né, Léo? Sim, desculpa com naturalidade. Não, eu que, só para completar, é essa naturalidade que está faltando, né? Sim. Que está faltando para nós. Vânia, qual que você acha que é a raiz da intolerância religiosa? Você que tem essa visão um pouco mais macro, né? A Leila falou em racismo religioso, né? Que as religiões de matriz africana acabam sofrendo um pouco mais. Mas você que convive com um amplo espectro, assim, de onde vem essa dificuldade de lidar com as diferenças religiosas? Eu acredito que a educação, a desinformação, né? Eu acredito muito na educação como força transformadora. Eu acredito que só a educação pode transformar. E os indivíduos, quando eles não conhecem, eles acabam por não respeitar, né? Por exemplo, no caso do nosso país. Nosso país ele tem um problema muito sério com as religiões de matriz africana. Mas também as pessoas não conhecem, não sabem. Né? Nós temos o problema do racismo estrutural. Que está entrelaçado um pouco com isso. Entrelaçado, né? Está intimamente ligado à questão das religiões afro. Né? Então, quem pratica a religião de matriz africana e é negro, sofre duplamente. Né? Por ser negro, porque nós temos
esse racismo, essa intolerância, discriminação que vem por conta do período da escravidão. Muito né? do que a Leila estava contando que vivenciou, né? Do período da escravidão. E no período, né, no pós-escravidão, vamos dizer assim, tudo que era desse segmento étnico ficou seriamente prejudicado. Então, o racismo estrutural ele afeta significativamente essas religiões, né, de origem africana. Houve um tempo, né, eu acho que foi na primeira, 1800 e alguma coisa, né, no pós a abolição, que poderiam votar quem? Quem podia votar? Todos, menos aqueles que não tivessem, né, que não pertencesse a esse segmento. Étnico principalmente. Só muito tempo depois é que as coisas começaram a ser engatilhadas, né, para um outro lado. Mas é esse racismo estrutural que acaba por estar promovendo a intolerância aqui no nosso país. A nossa Constituição já fala do direito à liberdade de crença e prática religiosa há 36 anos. Sim. Não é? Sim. Mas a gente está longe de ver isso se aplicando na prática. Vocês acham que essa demora é natural, porque toda mudança tem um processo para acontecer, como foram com outras mudanças, por exemplo, o direito ao voto da mulher, por exemplo, há menos de 100 anos a mulher não podia votar. Não é? Ou vocês acham que falta mobilização por parte da sociedade? Eu acredito que falta mobilização não só pela sociedade, mas também pelos poderes constituídos. Eu entendo assim, tá? Que falta, sim, o esclarecimento, falta, sim, a informação, falta, sim, a política pública, né? Porque quando a gente fala da intolerância, não só os negros sofrem por conta de matriz africana, mas outros segmentos também sofrem, né? Os muçulmanos, os judeus, eles também sofrem, mas a população negra é a que mais sofre por conta da condição dele no período pós-escravidão, pela condição, né? É um problema histórico, é um problema cultural, é essa ausência de política pública para isso. Então, quando a gente fala, nossa, eu sou favorável para que tenha política pública, né? Quando a gente fala de cota, que é para tentar quando a gente discute equilibrar cota, um pouco essas forças. Porque a cota é uma forma de incluir. Ah, mas a cota também gera racismo? Gera o separativismo? Gera. Mas, como diz o outro, né? É uma discriminação que não é negativa, é uma discriminação positiva para poder reparar uma questão histórica para que o negro ele possa ter o quê? O acesso, a inclusão, porque estamos muito longe, até falo, né? Estamos falando de interreligiosidade, estamos falando de intolerância, estamos falando dos que mais sofrem, né? A intolerância ou o racismo religioso. Então, entendo ser bem oportuno que a gente coloque esses porquês. O porquê dessa intolerância, o porquê da discriminação. A condição, né, histórica, lá atrás, em 14 de maio de 1888, que nós vivemos hoje, o reflexo dele, a não inclusão, a discriminação, o racismo estrutural enraizado na nossa sociedade,
que acabou gerando o institucional, que nos nega tudo, que nega tudo a esse segmento e até a possibilidade da profissão da sua fé. Porque a fé nós temos que exteriorizar. Fé é aquilo que eu exteriorizo, é a prática que eu tenho de fazer o bem, estar fazendo o bem para o meu semelhante, é a empatia, né, que a gente gosta muito de se colocar no lugar do outro. Isso é fé. É a possibilidade de ter e de não ter uma religião. Isso é importante você falar, né? De o respeito ter ou também não é quem ter, não quer é o respeito, seguir nenhuma fé. É um direito constitucional. Sim. Eu ter, Excelente. mas também é um direito constitucional em não ter. Sim. Os ateus, agnósticos também precisam ser respeitado. respeitados. Excelente. E a intolerância decorre de tudo isso. Vera e Leila, obrigado, viu, Vânia, por essa aula. Vera e Leila, qual vocês acham que é o papel das lideranças religiosas na questão da intolerância? O que está ao alcance das lideranças fazer? Primeiramente, não trabalhar em prol de si próprio, né? Tem que trabalhar em conjunto, esclarecimento, fazer entender que, né, o porquê. Isso é a base, porque, como a professora acabou de falar, a intolerância religiosa vem muito da falta de conhecimento, né? Da falta de entender e querer entender, né? O candomblé não pratica demônio ou satanás, a gente nem conhece, né? Mas isso é imposto. Olha, cuidado, hein, que eles são adoradores do diabo, mas a gente não conhece ele, entendeu? Então, assim, nós temos que trabalhar em cima de informação, estudar também, sempre, porque o candomblé é um poço sem fundo. Dizem que é poçumbetó, ou seja, é um poço que você estuda. A Vera falou disso, né? Quanto mais estuda, mais você tem que saber. Então, procurar se informar. Hoje, a globalização trouxe algo muito interessante, que é saber o que está acontecendo na Nigéria, no Togo, em Gana. Numa velocidade. Velocidade muito. Existe um intercâmbio muito grande em trazer pessoas, líderes para o Brasil, intercambiar líderes. E isso é muito importante, mas de uma forma responsável. Uma forma responsável, de comprometimento. Né? Não só saindo e eu sou um líder religioso e eu faço e aconteço. Tem que fazer tudo com responsabilidade, procurar saber o caminho de cada coisa. Eu acho que é a base. Vera, qual você acha que é o papel do líder religioso nesse processo de intolerância? Léo, eu vou falar pela doutrina, né? Doutrina espírita. Pela doutrina espírita, porque a doutrina espírita, na realidade, nós não temos líderes, né? Sim. Na realidade, nós temos aí administradores Excelente. das casas espíritas que estão ali exercendo essa função por um tempo. Porque a doutrina espírita, ela chega para ter um relacionamento muito íntimo com aquele que quer conhecê-la, que quer praticá-la, que quer entendê-la. E então eu fico pensando sempre na importância disso que a professora falou, do Estado, das condições aí de governo que podem auxiliar, das propostas públicas para isso. Mas dentro dessa proposta da doutrina espírita, desse relacionamento, eu vou mais dentro das raízes, da origem desse problema, da intolerância. Como desenvolver a tolerância religiosa, né? E aí nós precisamos ir aonde está a base. E aí eu chego sempre na família, sabe? Não importa qual a estrutura que essa família, que hoje tem uma diversidade rica e valorosa, e que todas extremamente respeitáveis,
mas, independente da estrutura familiar em que eu estou inserido, este núcleo familiar ele tem uma responsabilidade, principalmente perante aquelas crianças que vão crescer dentro desses núcleos familiares. E aí eu vou pontuar uma situação que a gente vivencia muito aqui no nosso atendimento fraterno, que é o Departamento de Orientação e Encaminhamento aqui da Federação Espírita. Aqui em São Paulo, aqui, na Rua Maria Paula, no centro de São Paulo. Muitas vezes nós recebemos pessoas que dizem assim para nós: olha, eu vim aqui escondida, porque meus familiares não querem que eu venha aqui. Sim. Eu venho aqui escondido. E a gente percebe que esse jeito dela de viver escondida, né, ele se prolonga porque ela chega, muitas vezes como eu, trazidas pela dor, depois vamos estudar, depois vamos acabar querendo colaborar Sim. para acolher quem está chegando. E as pessoas, nós temos muitos colaboradores aqui da Federação Espírita do Estado de São Paulo que ainda vêm escondido do marido, da mulher, ou da familiar, ou do irmão, ou dos filhos. E mais, que às vezes elas chegam aqui, inclusive, às vezes sofrendo até pressão para não vir, se souberem que vem. Então, essa intolerância, nós estamos aqui falando da intolerância no campo social, mas nós vivenciamos aqui a intolerância no campo familiar. Porque, de repente, se dentro do meu núcleo familiar tem pessoas de outro segmento religioso que não entenderam a proposta do seu segmento religioso, porque todos propagam Exato. Esse respeito, elas não aceitam que alguém da família frequente uma casa espírita. Então, como desenvolver essa tolerância? Primeiro, nós precisamos fazer esse mergulho íntimo, porque às vezes, você é intolerante? Não, eu não sou intolerante, né? Mas quando que eu manifesto essa intolerância? Quando eu estou de frente de alguém que pensa diferente de mim, que teve uma escolha em qualquer situação, seja ela religiosa, de time de futebol, de política, de locais que frequenta. Quando eu tenho essa convivência com aquele que é diferente, eu não aceito que o outro não esteja enquadrado no meu mundo. Então, isso é uma manifestação de intolerância. Então, aonde que nós podemos atacar esse problema imediatamente a curto prazo? Nós ficarmos mais atentos dentro da nossa família. Nós olharmos para as pessoas ao nosso lado e respeitarmos as escolhas dessas pessoas. Porque nós, na doutrina espírita, nós temos como mestre, como modelo, como guia, Jesus. E é interessante que quando a gente fala de Jesus, ele não disse em nenhum momento que era católico, espírita, protestante, evangélico, né? Ou do candomblé, nunca, né? Nunca se referiu a nenhum rótulo criado pelos homens. E a lei dele era a lei do amor. Então, se eu estou tentando aprender a viver Jesus, eu preciso olhar as pessoas ao meu lado com tolerância, com respeito e com fraternidade. E o mais importante é eu passar essa vivência para as crianças que estão sob a minha tutela. Seja na condição de filhos, de adotados, de netos, de sobrinhos. Preparando as novas gerações. Porque qual o melhor jeito de você ensiná-los? Com o seu exemplo. Então, através do exemplo, nós mostrarmos para essas crianças, porque eu tenho muita esperança no futuro dos meus 5 netos, sabe? Eu tenho certeza que eles vão viver um mundo melhor. O povo fala, o mundo está caminhando. Não, para mim o mundo está caminhando para melhor. E esse momento nosso, ele é marcado exatamente pela intolerância, pelo fanatismo das minhas escolhas. Eu escolho determinada coisa, eu não aceito que o outro pense diferente de mim. Né? E o pior, né? Nós não conseguimos, com isso, viver com o diferente. E aí eu perco oportunidades importantes de crescimento. Eu não consigo ouvir o Léo falando de uma postura diferente da minha, que eu já me irrito. Isso é intolerância. Isso é intolerância. Né? Então, quando eu consigo escutar
o outro, dentro daquilo que ele escolheu como filosofia de vida, como conduta, eu cresço com isso, porque eu estou aprendendo a desenvolver a tolerância. E quando as nossas crianças veem nós tendo esses posicionamentos, esses exemplos são a melhor lição que eles podem ter. É melhor que qualquer palavra, que qualquer sermão que a gente possa dar para eles, né? A gente vendo, olha, valorizando, né, o segmento religioso, valorizando as escolhas, valorizando a raça, a crença, aquilo que ele tem, né, mostrando aquilo de diferente. Eu tenho muita esperança, viu, Léo? Eu tenho muita esperança num futuro muito melhor, em que nós vamos olhar uns para os outros com mais respeito, com mais fraternidade. Mas isso a gente tem que começar dentro da família, porque se a sociedade não está construindo mecanismos para isso, a família tem todas as oportunidades, porque pai, mãe, ou tio, ou avó, a gente, antes de ser amigo deles, nós temos que ser educadores desses espíritos, porque a vida não perdoa, né? A vida manda a lição e eles têm que estar preparados para isso. E é a educação, né? Exato. É o básico, é a educação, o respeito. É isso. É bem isso. E é isso que nos une, né? Cada um das religiões que você encontra no fórum, o candomblé, o espiritismo, tem as suas particularidades, mas tem, com certeza, crenças que nos unem. Com certeza. O candomblé, por exemplo, fala alguma coisa diferente de que nós somos todos irmãos, Leila? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nós somos irmãos de fato, né? Porque a base do candomblé é a ancestralidade, né? É algo que a gente não consegue ver, mas que está ali, né? Quem sabe você não foi meu primo ou seu pai, então tem toda essa interligação. Então, não existe não somos irmãos. O candomblé não impõe o que você faz ou deixa de fazer, sua vida pessoal, sexualidade, para você ser aceito, né? Nós levamos um título durante muitos anos, era uma lenda, que os homens que se adentravam no candomblé viravam homossexuais. Não vai lá, porque... Entendi. Entendeu? E, na realidade, os homossexuais procuram até hoje tem mais aceitação isso em outras religiões, procuravam o candomblé por quê? Porque era aceito. Porque lá eles eram respeitados. E não iam impor. Entendeu? Olha, para você fazer parte do nosso ciclo, da nossa comunidade, você tem que ser isso, não aquilo, né? Então, o candomblé aceita sim. A minha avó, ela tinha o terreiro em um bairro muito simples, muito pobre, porque não existe candomblé em área nobre, porque o candomblé está para atender os mais necessitados. Então, eu lembro assim, que ela reunia assim, dentro do candomblé dela a delegacia da mulher, o pronto-socorro, porque na segunda-feira tinha os benzimentos, né? A delegacia da mulher, porque a mulher que sofria violência doméstica corria para lá e ela ia falar com o marido agressor, olha, não é para fazer isso e tal, e eles respeitavam, né? Autoridade moral. A autoridade moral. Os ex-presidiários, às vezes, saíam da prisão e não encontravam mais a família e ia para o terreiro. E ela falava, alguns passavam um período, iam trabalhar, e alguns ficavam, se tornavam filhos de santo, membros. A garota, que naquela época era uma coisa muito séria, não sou mais virgem, não é mais mocinha, né? O pai expulsava de casa, ia para o terreiro, ali ela acolhia. Então, assim, como nós não somos irmãos? Como nós somos diferentes? Não existe. E isso eu aprendi, né? E procuro fazer, não com tanta destreza, até porque me falta tempo e tal, mas eu procuro fazer o mínimo que ela fazia. Porque ela fazia isso muito bem feito. Chamavam ela de madrinha, né? A madrinha, vai lá na madrinha. Fulano morreu, não tem dinheiro para comprar o caixão. Vai lá na madrinha. E é isso que eu aprendi em relação a candomblé. Nada é só nosso. Só exemplos de fraternidade, tudo de tem amor, que ser dividido, de acolhimento, né?
totalmente em linha com diversas outras expressões religiosas. Você já ouviu lá alguma vez, Vânia, alguma religião falar algo contrário do que somos irmãos, precisamos ajudar a fazer o bem? Não, no fórum eu nunca ouvi alguém dizer que não somos irmãos, né? O que a gente precisa praticar é essa irmandade na prática. Na prática. Né? Então, eu vejo que a irmandade que a gente prega no papel, ela precisa ser aplicada em prática. Né? Com a não exclusão, de repente, né, no nosso caso, eu sou Estado, trabalhando com 30 segmentos religiosos, com uma centena de pessoas, né, que compõem este instrumento de governo, que aí a gente fala, esse instrumento é um instrumento de política pública, tá? O fórum, ele não é, o governo, ele não tem esse instrumento para cuidar de uma religião. Nós entendemos muito bem que alguns carecem de um olhar especial, né? Mas tratamos todos da mesma forma, respeitando a especificidade de cada um, porque o nosso papel é defesa de direito. Né? Nós defendemos o direito que todos têm em ter liberdade religiosa. Esse é o papel do Estado. Defender, proteger, promover o direito à liberdade religiosa. Nada mais que isso. Porém, nós sabemos a especificidade de cada um. Né? Nós temos, assim, quando eu falo em política pública, eu gosto muito de política pública, porque eu acho que somente a política pública consegue melhorar a vida das pessoas. Agir realmente em mudanças que vão ocorrer, né, no dia a dia, no cotidiano. Né? Somente a política pública. Se não for política pública, o resto é só papel, conversa. Né? Só ela vai transformar, só ela vai possibilitar essa melhora. Então, quando eu falar fazer política pública, por exemplo, nós, enquanto Estado, nós temos, através do Fórum Secretaria da Justiça e Cidadania, feito política pública, de que forma? Levando informação, levando conhecimento, né, através de cada um desses segmentos religiosos. Temos muito a fazer, muito, mas a gente pode dizer que nós temos avançado. Né, quando nós conseguimos chegar no estabelecimento, nos estabelecimentos de ensino, e os religiosos, independente de seja qual for o segmento, consegue levar informação, consegue desmistificar os preconceitos, né? Eu acho que isso não tem preço para nós. Né? Quando vai Matriz Africana, vai Federação Espírita, né? Vai a bruxaria que nós temos lá no fórum, vai o batista, o evangélico, todos eles tá comungando em harmonia, em equilíbrio, transmitindo para a população desse Estado, né? Com sabedoria, com conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. E aí dizer, né, que o nosso papel tem sido muito grande enquanto nós estamos tendo a preocupação de criar células no Estado, né? Criar nos municípios da mesma forma que nós temos no Estado capital, instrumentos para que ali naquela região eles possam fazer o mesmo trabalho. Tá certo que não é fácil, né? É um trabalho de formiguinha que nós temos que fazer, mas eu acredito que nós estamos avançando. São Paulo tem lei, além desse caráter educativo, nós temos a lei que tem penalidades, né? Eu gosto de falar sanções para aqueles que praticam a intolerância religiosa aqui no nosso Estado. Porque, às vezes, nós optamos pelo caráter educativo, por acreditar
no poder transformador da educação. Mas há casos que nós temos que aplicar a lei, Sim. né? Para que a pessoa entenda que tem uma Constituição, que esse Estado ele tem uma lei, é a primeira do país, e hoje nós podemos dizer que, a exemplo do nosso Estado, nós temos também em mais um Estado, Entendi. Santa Catarina, né? Então, este instrumento, com esse grupo que nós temos, e com essa possibilidade que também a Federação Espírita tem nos proporcionado, nós temos conseguido atingir um espaço maior, né, de visibilidade, de informação, de esclarecimento acerca dessa questão da intolerância religiosa, acerca de que a única ponte que nos une é o amor. Porque o dia que nós tivermos esta consciência, aí a frase vai fazer sentido. Somos todos irmãos, independente da pertença racial, independente da pertença religiosa, do credo, do não credo, de cada um de nós enquanto humanos, cumprindo essa missão fraternal, né, de amor neste universo. Eu entendo isso. Excelente, Vânia. Para que menos pessoas sofram, passem por essas dores, essas violências, como a pequena Leila sofreu na época dela, existe a consciência dessa necessidade de mudança, mas quem vocês acham que devem ser os responsáveis por começar a implantar essa conduta na sociedade, na humanidade, de tolerância, como a Vera bem falou, né? A gente olhar para o lado, como eu me torno mais tolerante? Com quem deve começar? Dentro dos fóruns, nas relações pessoais, na educação, etc. Eu trago a fala da Vera à tona aí, né? Eu acho que a família aí é a base, né? A primeira abordagem tem que ser a base familiar. Uhum. Porque ninguém nasce racista. Ninguém nasce sabendo o que é negro, o que é umbanda, o que é candomblé, né? Então, assim, por exemplo, eu fui batizada na Igreja Católica com 30 dias. Minha mãe saiu correndo para batizar porque disse que tinha um lobisomem. E se não fosse batizada? E se não fosse batizada, ela saiu correndo para a Catedral de Aparecida e me batizou. Para garantir essa proteção. Para garantir. Então, a minha mãe é católica, praticante, devota de Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Meu pai é ateu, enfim. Mas nem por isso. Meus filhos não foram batizados pelo fato de eu ser do candomblé e o meu marido ser cristão, né? Então, quando eles nasceram, o Stanley nasceu, eu perguntei, e agora? Ele falou, não, é agora que eles vão crescer e eles vão ter a opção do qual segmento eles vão percorrer. Mas, assim, a base é a família. É a família. A família vai praticar o primeiro ponto, a primeira explicação para que depois a pessoa possa seguir. A Vitória, que é a minha caçula, por exemplo, ela é candomblé. O Stanley, ele ainda está em stand-by. Ele gosta, ele é simpatizante, mas ele ainda não... Entendi. Vocês estão dando a liberdade. A gente não houve uma imposição simplesmente por esse fato. E eu acho que tudo que vem da família é muito bem empregado. Então, se vem ali uma questão preconceituosa, dura, vai ser isso que vai perdurar. É isso, Vera. A prática do amar o próximo como a si mesmo, como Jesus nos convida a fazer, dentro do que o Espiritismo tem Jesus como esse modelo de moral. O melhor lugar para os responsáveis para que isso seja implantado na conduta da humanidade realmente começa dentro da casa?
Assim, né? Como eu disse, começa dentro da casa, mas a gente queria também deixar um recado para todos nós, né? Não só espíritas, porque como a gente está ouvindo a Leila, a professora Vânia falando, todos os segmentos religiosos, eles têm na sua essência essa base da fraternidade. E, às vezes, nós nos comportamos utilizando um rótulo religioso, mas, na realidade, nós desconhecemos a própria filosofia da religião que nós abraçamos. Então, tem esse trabalho individual, que é muito importante, que, olha, você é presbiteriano, você é católico, você é judeu, você é muçulmano, você é espírita, conheça, estude, se aprofunde. Isso tem que vir do indivíduo, né? Tem que vir dele, né? É muito difícil você ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada, né? Então, que a gente busque conhecer qual é a filosofia desse segmento religioso, desse rótulo religioso que eu uso socialmente, né? Porque aí nós vamos encontrar isso que a professora e a Leila estão falando. Nós vamos encontrar a base na fraternidade. Porque o que são esses segmentos religiosos? Inspiração da espiritualidade para que Deus ofereça para a humanidade vários caminhos naquele que Ele decidir para se relacionar com o bem, com o amor, né? E que Ele veja em todos esse irmão que escolheu um caminho diferente, mas que está levando para o mesmo lugar. Eu acho que isso é muito importante, esse trabalho individual, independente de ser espírita, católico, protestante, que seja assim. Agora, é muito importante também, eu acho que a vida me ensinou muito dentro da minha casa, peço licença, porque eu não tive essa paciência, viu, Leila, de falar para o filho que você escolhe. Eu vim para a federação, primeiro dia, evangelho no lar. Todo mundo evangelho no lar, todo mundo sentado na mesa. Isso desde 87. Excelente. Meninas, o nosso tempo se esgotou. Eu queria agradecer muito. Começando por você, Vânia, muito obrigado por estar com a gente hoje, viu? Eu que agradeço, né, essa oportunidade, agradeço o convite, a sempre parceria da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Gratidão. Muito obrigado. Leila, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, estar com a gente hoje. Eu que agradeço a oportunidade de fala, né, por ser minoria, né, então exclusa enquanto religiosa. Eu sou extremamente agradecida. Pra gente foi um prazer. Obrigada. Vera, obrigado por estar com a gente também e colaborar com o nosso tema hoje. É um prazer, Léo, um prazer estar aqui. Quero dizer para a Leila e para a Vânia que é uma honra a Federação Espírita do Estado de São Paulo recebê-las aqui na nossa casa. É fantástico te ouvir, Leila, viu? Leva aí da Federação um abraço muito carinhoso para todos os seus irmãos lá do Candomblé, que Deus os abençoe. Continue socorrendo socorrendo as pessoas. Porque nós também fazemos isso aqui no nosso departamento de atendimento fraterno. A gente socorre casos também muito difíceis. E é acolhendo essa dor que a gente realmente pratica a verdadeira lei, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, obrigada, professora. Eu quero registrar aqui publicamente a nossa admiração pelo seu trabalho no Fórum Interreligioso, a sua conduta extremamente benéfica, imparcial ali dentro do Fórum, apoiando todo mundo e lutando, né, dentro das adversidades que surgem todos os dias para instaurar a paz sempre nos locais que a procuram. Então, muito obrigada, Léo. Foi uma alegria estar aqui. Que Deus abençoe a todos nós que desejamos o bem da humanidade. E também emocionado, eu agradeço a você que acompanhou essa nossa conversa. Se você gostou desse conteúdo, achou que é útil, compartilha com alguém que você gosta, com alguém que você ama. Você está acompanhando a gente no Spotify, no YouTube, deixa o seu comentário. No YouTube, segue o canal da Federação, ativa a notificação para saber quando os novos episódios vão ao ar. Você já percebeu que cada 2 semanas tem um episódio novo do Pode Ser Espírita. E a gente agradece muito a sua audiência.
Eu aqui sou só a ponta do iceberg. Esse projeto, para funcionar, tem o trabalho, a colaboração de muita gente que prepara com muito carinho esse conteúdo, traz essas convidadas maravilhosas para o nosso bate-papo. E é graças a todo esse trabalho que a gente está aqui hoje. Por isso eu agradeço a sua audiência, você que está aí com a gente, que é para você que a gente faz tudo isso. E a gente fica aqui e se encontra daqui a 2 semanas com mais um tema, com certeza, para emocionar, fazer refletir, fazer a gente crescer. Muito obrigado.